Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse. Se você quiser já abrir Apocalipse, nós vamos retomar a partir do capítulo 6. Porém, gostaria só de recordar o que nós ministramos na quinta-feira passada, somente do capítulo 4 e 5. Então, para isso, eu vou pedir ajuda aos slides. Se o Ricardo puder já posicionar para mim. Capítulo 4, Ricardo, tem 2 ou 3 slides, não me lembro. Se você quiser colocar o primeiro na sequência, eu acho que o contato visual acho que ajuda a memorizar e também a gente poder fazer uma retrospectiva. No capítulo 4, nós vamos começar pelo outro slide, o trono de Deus, isso. Nós falamos sobre o trono de Deus. Foi essa a visão que João teve. São os 24 anciãos, e nós comentamos com vocês que uma das interpretações possíveis para isso, 24 é o número significativo na Bíblia, assim como o número 12, assim como o número 7, o número 3, o número 40, enfim, os números têm um significado, têm um peso na Bíblia. Uma das interpretações é 12 apóstolos e 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel nos fazem lembrar do Velho Testamento, a revelação veterotestamentária, 12 tribos, e os 12 apóstolos, a revelação do Novo Testamento. Então, 24 anciãos representam toda a revelação de Deus para o homem, Velho e Novo Testamento. É todo o cânon, os livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E nós vimos esses elementos, né, que estão presentes na visão que João teve. Lá no fundo, João descreve a presença de Deus através de pedras preciosas, aquelas imagens, de uma certa forma, distorcidas ou sem uma silhueta definida, é a presença de Deus na visão de João. Nós temos ali a luz mais clara, a esmeralda não, a verde, nós temos a luz do diamante e o vermelho. São 3 pedras preciosas que João usou para fazer a comparação, e isso remete a alguns aspectos, algumas características do próprio Deus. Os 4 seres viventes, um com aparência de leão, que fala sobre realeza, o outro com aparência de um boi, que fala sobre força, o outro com a aparência de um ser humano, de um rosto humano, nos fala sobre inteligência. E o 4º animal, que é a águia, né, que nos fala sobre destreza, sobre visão ampla, e cada um desses animais traz uma característica que nos remetem também ao próprio Deus, né? Eles são chamados os 4 seres viventes na visão que João teve. Todos eles possuem 6 asas, e essas asas nos falam de reverência. Lá na visão que Isaías teve no capítulo 6, os querubins voavam na presença de Deus, e eles tinham 6 asas. Com 2 asas eles cobriam seus rostos, com 2 asas eles cobriam os pés, e com 2 asas eles voavam. Esse fato, essa atitude de cobrir o rosto e os pés significa reverência diante da presença santa de Deus. E também esses 4 seres viventes, eles também tinham olhos por todos os lados. Esses olhos significam a capacidade que Deus tem, a propriedade que Deus tem de poder estar presente em todos os lugares, de enxergar todas as coisas, e nada escapa aos olhos de Deus e à sua presença. Então, para finalizar, né, esses elementos presentes nessa visão, o mar de vidro, né, que é aquele espelho no chão, esse mar de vidro fala sobre inacessibilidade. Nessa visão, Deus se apresenta como um ser inacessível. Mencionamos um verso também que diz que ninguém viu a Deus e permaneceu vivo. Deus habita na luz inacessível, fala lá em Timóteo. Então, essa visão que João teve nos apresenta esse Deus que não se pode ver, não se pode tocar. Todavia, lá na frente, mais adiante, nós vamos ver um outro elemento que vai fazer parte dessa visão. Esse Deus que aqui é apresentado como um Deus inacessível, poderoso, tremendo, que ninguém pode ver nem chegar perto, ele já se mostra como um Deus acessível. Nós encontramos nessa visão, ali diante do trono de Deus, os santos, os remidos do Senhor. Mais à frente nós vamos ver essa visão também. E ali aquelas 7 tochas no pé do altar, da presença de Deus, são
representam os 7 Espíritos de Deus. E isso está lá no livro de Isaías. No capítulo 11, que faz menção do próprio Senhor Jesus. Diz assim, a partir do verso 1, Isaías 11, a partir do verso 1, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. E aí se referindo a Jesus, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ao todo são 7 Espíritos que estavam repousando sobre esse rebento de Jessé. E o rebento de Jessé é o próprio Senhor Jesus. Jesus descende de Davi, Jessé era pai de Davi, então a linhagem de Jesus, de Jessé e Davi desembocam no Salvador, em Jesus Cristo, né? Vamos ver a próxima imagem, Ricardo, que fala sobre os 4 seres viventes. Vou passar rapidamente, porque já mencionamos. Isso. É uma imagem mais detalhada, né, dos 4 seres viventes. O leão, o boi, o homem e a águia, todos eles com 6 asas e olhos espalhados por todo o corpo. Vamos agora para o próximo capítulo, seria o capítulo 5, a pasta que se refere ao capítulo 5, onde nós temos mais alguns elementos aí só a título de recordação. No capítulo 5, nós vimos a visão do livro selado e do cordeiro. Então esse é o livro selado. Não é um livro como nós conhecemos, mas os livros eram verdadeiros pergaminhos, eram rolos. E esses livros eram selados. Aqui são 7 selos. Depois Jesus vai abrir cada um desses selos. À medida em que Jesus vai abrindo esses selos, coisas vão acontecendo. Cataclismas vão acontecendo na terra, coisas terríveis, guerras, fomes, pestes. Cada um desses selos dispara um processo do juízo de Deus na terra. E o livro, a característica do livro é que ele é escrito por dentro e por fora, significa que nada se acrescenta e nada se subtrai à revelação de Deus. É uma revelação completa. Velho Testamento, Novo Testamento, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, nós temos o cânon fechado, nós temos a revelação completa de Deus. E, aliás, no livro, no último capítulo de Apocalipse, existe uma severa advertência com relação àqueles que acrescentarem alguma coisa ou subtraírem alguma coisa do livro da lei do Senhor. E Deus fará vir sobre ele todas as pragas e os juízos de Deus contidos no livro de Apocalipse, se qualquer um fizer algum tipo de acréscimo ou subtração da revelação completa de Deus que representa esse livro. O próximo slide. E aí nós temos Jesus no livro de Apocalipse, ora apresentado como um leão, um animal terrível, forte, poderoso, ora apresentado como cordeiro. Só que esse cordeiro ele possui 7 chifres. Nós vimos na visão que João teve, era um cordeiro diferente. Agora, o poder de Jesus que foi manifestado, que foi exposto a nós ali nos evangelhos, na cruz, é um poder desse animal, desse cordeiro simples, singelo, mas na sua singeleza, na sua simplicidade e no amor que ele manifestou, residia o poder de Jesus. Mas também ele é apresentado como esse leão, né? Um animal terrível, que fala sobre realeza, que fala sobre domínio. Então Jesus ele tem esses 2 aspectos. O aspecto que é mais salientado em Apocalipse é o aspecto de Jesus como leão. É aquele que vem para reinar, aquele que vem para exercer juízo na sua segunda vinda, é aquele que vai estabelecer o reinado de 1000 anos aqui na terra. Então, a figura do leão se torna mais evidente ao longo de Apocalipse do que do próprio cordeiro, ainda que ele seja várias vezes mencionado também. Porém, um cordeiro com 7 chifres. E chifre na Bíblia fala de poder. Lembram-se do número 7? Que significa completude, algo completo, algo perfeito.
Os 7 chifres, então, do cordeiro significa que esse cordeiro, esse animal simples, singelo, ele tem todo o poder. Ele é perfeito no seu poderio, ele é perfeito na sua graça. Vamos agora entrar no nosso capítulo 6. Nós vamos entrar agora na abertura dos selos. São 3 blocos de provações que nós vamos ver em Apocalipse. Nós estamos entrando agora no primeiro bloco das provações, que é a abertura dos 7 selos. À medida que cada um desses 7 selos são abertos, coisas vão acontecer. Depois nós passaremos para o segundo bloco, que são as 7 trombetas. À medida que essas trombetas vão sendo tocadas, coisas vão acontecendo. E por fim, o último bloco, que é o mais terrível deles, é o mais significativo, que é as 7 taças da ira de Deus. Mais para o final de Apocalipse, nós vamos passar por cada um desses blocos. Mas quando nós chegarmos no terceiro bloco, a manifestação das taças da ira de Deus, aí a destruição será completa. Nos primeiros 2 blocos, a abertura dos selos e no toque das 7 trombetas, a destruição é parcial, como nós veremos aqui. 25%, 1/4 da terra será afetada, do reino mineral, do reino vegetal, dos animais. Depois, lá nas trombetas, nós vemos que 1/3, 33,333%, né, dízima periódica, para quem se lembra das aulas de matemática, são afetados. Então, existe uma progressão da manifestação da ira de Deus no livro de Apocalipse. A coisa começa um pouco suave, vai ficando mais difícil e finaliza com as 7 taças da ira de Deus, onde há uma destruição completa. Talvez por isso que o Apocalipse fala sobre novos céus e nova terra. Eu imagino que a ira de Deus vai se manifestar sobre essa terra de uma forma tão devastadora que não será possível a vida no planeta Terra. Daí a necessidade de novos céus e nova terra. E aí sim será estabelecido nesse período o reinado. Mas você consegue colocar, Ricardo, para mim, do slide da linha do tempo, só para exemplificar em que ponto nós estamos de Apocalipse? Aliás, que ponto nós estamos na linha do tempo. Nós vamos começar agora a abertura do primeiro selo. Segundo os teólogos, é o início da grande tribulação. Vocês se lembram dessa linha do tempo? Nós estamos no tempo da graça, que é do período daquela cruz onde Jesus morreu, há 2000 anos atrás, até o arrebatamento, aquela seta apontando para cima, em que Jesus vem buscar a sua igreja. O primeiro selo, ele inaugura os 7 anos da grande tribulação. Então nós vamos entrar aqui dentro de uma linha cronológica, lembrando que nem sempre a linha cronológica é respeitada pelos capítulos sequenciais de Apocalipse. Então nós podemos ter situações em que o texto que João escreve nos remete a situações anteriores. Todavia, essa linha de tempo ela é mais ou menos respeitada ao longo do livro de Apocalipse. Mas nós estamos entrando agora nesse período chamado a Grande Tribulação, que também lá no Velho Testamento é referenciado como o grande dia do Senhor, o grande dia da manifestação da ira do Senhor. Então essa expressão, o grande dia da ira do Senhor, ela é recorrente no Velho Testamento. E ela aponta para esse período de 7 anos, chamado de 7 anos da grande tribulação. Esses 7 anos são divididos em 2 períodos, nós não vamos entrar nesse detalhe agora, que tem a ver com as 7 semanas de Daniel, uma profecia que foi registrada ali no livro de Daniel, o profeta Daniel, no Velho Testamento, que divide esse período da grande tribulação em 2 subperíodos de 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio fazem referência à pré-tribulação, seria o início das dores, o início do processo de julgamento de Deus sobre a terra. E a fase final, os últimos 3 anos e meio, é realmente o período em que a mão de Deus pesa sobre a terra. E depois, finalizando, encerrando o período de 7 anos da grande tribulação, a segunda vinda de Cristo. Pode posicionar para mim, Ricardo, na pasta do capítulo 6 em diante.
Então agora o Cordeiro inicia a abertura dos selos. Veja no verso 1 do capítulo 6, o que diz: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão. E ele diz, vem. Então, Jesus, o único digno, o único capaz de abrir esses selos, de abrir o processo da manifestação do juízo e da vontade de Deus, aquele que recebeu essa incumbência, essa autoridade e essa honra, o próprio Jesus, aquele cordeiro, aquele animal simples com 7 chifres e que representa o Senhor Jesus. E ele começa então a mostrar, revelar para a humanidade o tempo final, o tempo do desfecho, o final dos tempos, né? A consumação dos séculos. Essa expressão também é usada na Bíblia, consumação dos séculos. Significa dizer, é o final, é o desfecho da história da humanidade, é o desfecho da história de Deus com o homem. Não o final, mas isso ainda vai, esse relacionamento do homem com Deus vai se prolongar por toda a eternidade. Mas é o desfecho da história, do plano, do projeto, das profecias que foram ditas no Velho Testamento e no Novo Testamento também sobre esse tempo do fim. Vamos continuar aqui no capítulo 6, verso 2. À medida em que os próximos selos são abertos, os primeiros 4 selos nos remetem aos 4 cavaleiros do Apocalipse. À medida em que os selos vão sendo abertos, apresenta-se na visão de João a figura de um cavalo de uma cor específica com seu cavaleiro. Então nós vamos estar aqui no início desse período da grande tribulação. O primeiro cavaleiro do Apocalipse que nos é apresentado por João está no verso 2, que diz assim: Então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Existe uma polêmica entre os teólogos. Alguns entendem que esse é Jesus, que esse cavaleiro montado nesse cavalo branco é Jesus. Por quê? Existem alguns elementos que nos remetem a isso. Por exemplo, o arco, a coroa, e ele saiu para vencer. Todavia, existe um consenso também entre outros teólogos que esse não é Jesus, mas esse é sim o líder mundial, o líder que vai se levantar, que vai receber autoridade para governar sobre a terra. Mais para frente nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Na verdade é um sistema chamado de sistema babilônico que será implantado na terra, um sistema que nos remeterá ao antigo sistema romano, em que houve uma fusão dos 2 maiores poderes de manipulação que existem no mundo nos dias de hoje: manipulação, opressão e controle das pessoas, que é o poder político, o poder da força do Estado e o poder religioso. Eu não sei, irmãos, qual dos 2 é mais poderoso, mas esses 2 poderes, eles exercem influência sobre toda a humanidade nos dias de hoje. Vocês têm acompanhado as notícias, as pessoas se matam por conta da religião. Aquela região ali onde está Israel, ali no Oriente Médio, são conflitos milenares que não se consegue resolver. São conflitos eternos, né? Então existe ali uma luta de 2 grandes forças. Então o poder religioso, o poder político e esse, vamos dizer, líder mundial. E lá na frente ele é citado como o anticristo. A palavra anti é contra tudo aquilo que Cristo mostrou, testemunhou e ensinou. Então esse anticristo será um líder mundial que haverá de governar. Eu pessoalmente não creio que esse cavaleiro seja Jesus. Mesmo porque ele está inserido dentro de um contexto da abertura de selos que vão trazer juízo sobre a terra, que vão trazer coisas ruins. E aqui então eu sou favorável à interpretação desse grupo de teólogos que entendem que não é Jesus, mas é um líder que recebe autoridade para exercer influência, governo e poder. Vamos ver agora o segundo selo, né, que vai disparar a aparição de um outro cavaleiro, né, no verso
4. Então, esse primeiro cavalo é o cavalo branco, que dá início à grande tribulação, e agora o cavalo vermelho, no verso 4, diz assim, desculpe, no 3, eu ia dar uma resumida, mas vamos começar no 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então esse cavalo vermelho nos fala sobre conflitos, sobre guerra, sobre lutas entre povos, entre nações. Existe uma expressão lá em Êxodo 15:3 que diz: o Senhor é homem de guerra. Também vou mencionar aqui uma outra polêmica que existe. Alguns entendem que esses cavalos, esses cavaleiros, não representam a ira de Deus, mas representam a ira dos homens, porque eles estão relacionados com atitudes vinculadas ao ser humano. A questão da guerra, depois nós vamos ver mais embaixo a questão da fome, a questão da morte, das pestes. Mas, irmãos, Deus usa o homem para exercer a sua vontade, para revelar a sua vontade e para exercer o seu juízo também. Se nós nos voltarmos para o Velho Testamento, nós vamos ver isso acontecer. Deus levantando exércitos para poder exercer o seu juízo sobre a nação de Israel e sobre outros povos que existiam ali naquela época. Por exemplo, a Síria, que foi um império, foi levantado por Deus para oprimir Israel, o reino do norte, capital Samaria, a Síria, né? Deus movimentou esse povo e exerceu o juízo. Quer dizer, Deus usou indiretamente a força humana, um exército humano, para exercer a sua vontade sobre Israel, para julgar, para corrigir o seu povo. O reino do sul, capital Jerusalém, Judá, a Babilônia foi levantada, um outro império que foi levantado para exercer juízo. Depois, mais adiante, Deus levanta os persas para exercer juízo sobre a Babilônia. Então veja que Deus, ele manipula as coisas segundo a sua soberana e perfeita vontade. Então ele move exércitos inteiros. Ele usa o homem, ele usa as nações para que a sua vontade se manifeste. Então eu entendo que aqui existe a manifestação do juízo de Deus, da ira de Deus e não da ira dos homens. Só para contrapor essa visão que existe, não é? Então, o cavalo vermelho nos fala disso, nos fala sobre guerras, lutas, um período de muitos conflitos. Nós já vivemos um período assim. E nós vamos perceber um pouco mais adiante que os cataclismas, né, o tempo de provação que é dito aqui, não existem registros na história de que isso um dia tenha acontecido. Eu não sei se você se lembra, no começo do estudo de Apocalipse, nós falamos sobre as várias linhas de interpretação desse livro. E uma das linhas é a historicista. A linha historicista diz que todos os relatos de Apocalipse não apontam para coisas futuras, mas nós conseguimos encaixar isso na história da humanidade. Nós vamos perceber que os relatos contidos aqui são tão surpreendentes e não existem registros na história de que um dia isso tenha acontecido. Então isso nos dá subsídios para acreditar na visão futurista, ou seja, o que nós estamos estudando aqui, essas provações, elas apontam para um tempo futuro, isso ainda vai acontecer. E melhor ainda, sem a presença da igreja aqui, penso eu, né? Essa é uma outra polêmica. Eu sou pré-tribulacionista. Eu creio que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Alguns creem que será arrebatada no meio da grande tribulação. Outros acreditam que ela será arrebatada depois da grande tribulação. Espero que esses teólogos, e que também eu esteja certo, que nós seremos arrebatados com o Senhor e nós participaremos das bodas do Cordeiro. Enquanto o pau estiver comendo aqui embaixo, aqui na terra, nos 7 anos da grande tribulação, nós estaremos no bem bom, celebrando as bodas do Cordeiro com o Senhor nos céus, né? Eu creio que é isso que vai acontecer. Vamos ver agora no versos 5 e 6,
que fala sobre o terceiro selo. É o cavalo agora preto. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Verso 6. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E eu quero me ater a esses elementos que estão presentes aqui no verso 6. Antes, porém, fazer uma consideração. Esse cavalo preto nos fala sobre escassez, sobre falta de alimento, sobre inflação. Por que sobre inflação? Veja o que diz aqui. Ouvi uma voz que uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Esses alimentos, essa medida de trigo e essa medida de cevada, fazia parte de uma refeição de um homem, de uma pessoa naquela época. E eram alimentos cotidianos, não eram alimentos usados pela classe mais abastada. As pessoas simples, as pessoas mais pobres do povo, elas faziam uso do trigo e faziam uso também da cevada. E esse denário é o correspondente a 1 dia de trabalho de um trabalhador naquela época. Então, se precisava trabalhar 1 dia para se conseguir comprar uma medida de trigo e uma medida de cevada. A ração para uma refeição do dia. Agora, pensem num chefe de família que tem lá a sua esposa e seus filhos. Naquela época, as famílias eram numerosas, eles tinham muitos filhos, mesmo porque isso era sinal de bênção. A fertilidade significava a bênção de Deus sobre aquela família. A esterilidade significava a maldição. Eles tinham muitos filhos. Então veja que com muito esforço e muito dinheiro se comprava uma única refeição. Isso é uma situação de extrema escassez. Eu me lembro aqui, eu li algumas coisas sobre no tempo em que Hitler se levantou ali na Alemanha, e foi um período parecido com esse, um período de muita escassez. Para se comprar um pãozinho na padaria, se levava uma carriola cheia de dinheiro, o dinheiro perdeu totalmente o valor, a inflação corroeu o poder de compra do dinheiro. É uma situação de muito caos, muita pobreza e miséria na Alemanha naquela época. E aí surgiu um sujeito, levantando a moral, a autoestima do povo alemão, pregando, a formação de uma raça ariana, de uma raça superior. E as pessoas que estavam com a sua autoestima detonada, numa situação terrível de pobreza e miséria, viram nesse homem, chamado Adolf Hitler, um salvador da pátria, um Messias. Eu estou dizendo isso porque esse quadro que se pinta aqui no terceiro selo e nos seguintes é uma situação de extremo caos, uma situação caótica. E esse é o pano de fundo, é a base para o surgimento de um salvador da pátria. O comunismo tem se provado um sistema falido. Há uns anos atrás, era a grande ameaça do mundo ocidental, o comunismo tomar conta do mundo, e ele realmente era forte. Existia lá a cortina de ferro, aqueles países que tinham um poder bélico tremendo, comandados pela Rússia. Isso ruiu. O capitalismo tem se mostrado também um sistema que não tem suprido as necessidades. Nós temos das pessoas, e as pessoas se sentem inseguras dentro desse sistema chamado capitalista. É um sistema agressivo, é um sistema que privilegia aqueles que têm o poder em suas mãos. Ele não tolhe a liberdade das pessoas, como o comunismo faz, mas, por outro lado, também ele cria grandes desigualdades e grande volatilidade, grande insegurança também nas questões econômicas e financeiras. Um país pode dormir rico e acordar pobre. Tamanha é a volatilidade dos capitais. Hoje se consegue transferir milhões e bilhões de dólares em questão de poucos minutos de um país para o outro, de uma conta para outra. É uma coisa absurda. Um sujeito tem uma gripe lá na China, o país quebra, o Brasil quebra. É assim que funciona, nos dias de hoje. O Lula, na época, lá falou que era uma marolinha, que atingiu o Brasil. Não é bem marolinha, não, Foi um tsunami que atingiu o Brasil. Nós temos visto as consequências hoje. Mas o fato, irmãos, aqui o quadro que é pintado aqui é um quadro de extrema
pobreza, de desigualdades sociais. E aí está montado o teatro, está montado o pano de fundo e a situação e os elementos principais para o surgimento desse líder mundial que vai trazer uma proposta. Olha, o comunismo não funcionou, está provado. O capitalismo não funcionou, está provado. Eu tenho uma solução para vocês. É essa a ideia. E muitos seguirão. E um outro elemento que me chamou a atenção aqui é: não danifiques o vinho e o azeite. Né? No verso 6, na parte B, mais no final. Não danifiques o azeite, o vinho e o azeite eram produtos consumidos pela classe rica, mais abastada, né? Não como o feijão, arroz, né, da cevada e do trigo, mas o azeite e o vinho eram caros. E chama atenção essa expressão, não danifiques. A impressão que dá, e alguns teólogos fazem algumas inferências no texto, que haverá uma grande disparidade entre uma classe dominante, que não será afetada num primeiro momento, e uma massa embaixo na pirâmide, né, na pirâmide social, um grupo grande de pessoas pobres e miseráveis, né, que vão ter que pagar muito dinheiro para ter o seu sustento básico. Resumindo, uma situação de extrema desigualdade, né, de extrema injustiça social. Quarto selo, vamos ver o que acontece. Lá no verso 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quarta parte, 25%. Vamos imaginar, quando eu fiz esse cálculo, acho que a população mundial era de 6 bilhões e 400 milhões de pessoas. Hoje acho que está passando 7 bilhões. Mas eu cheguei num número assustador. Se 25% da população mundial será dizimada, significa que 1 bilhão e 600 mil pessoas morrerão nesse período, né, na abertura desse quarto selo, cavalo amarelo, que fala sobre morte, sobre pessoas sendo dizimadas. Irmãos, nós não fazemos ideia do que é isso. 1 bilhão e 600 milhões de corpos mortos sobre a superfície da terra. Doenças, pestes, as valas, serão abertas valas para que as pessoas sejam enterradas, valas comuns. Muitos corpos ficarão insepultos. Então vai ser uma grande calamidade, com apenas 25% da população sendo afetada por esse cavalo amarelo, a morte, não é? Então, vai ser uma coisa terrível. E aqui estão relatados 4 maus juízos de Deus. 4. Fala aqui sobre a espada, fala sobre a fome, fala sobre as bestas feras e sobre a peste. Esses mesmos 4 maus juízos de Deus são referenciados lá atrás, em Ezequiel 14, 21. Eles estão presentes lá também, que apontam para esse tempo do fim, esse tempo em que o juízo de Deus se manifestará sobre nós, sobre a terra. Não vamos, questão de tempo, não vamos nos ater, mas é importante entender que esse cavalo amarelo vai trazer extrema mortandade, né? Agora nós passamos pelos 4 cavaleiros do Apocalipse, e agora muda um pouco o discurso de João. Verso 9. Veja o que acontece na abertura do 5º selo. Diz assim: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. O entendimento aqui não é das pessoas que viviam no tempo da graça e que eram crentes verdadeiros, discípulos de Cristo, mesmo porque, no ponto que nós estamos aqui de Apocalipse, olhando para aquela linha do tempo que nós mostramos, nós não estamos mais aqui. Então, essas pessoas que estão sendo referenciadas, essas almas que foram vistas debaixo do altar, e mais à frente nós vamos entender de onde eles vieram, nos falam de pessoas que estavam na grande tribulação. Então, haverá conversões na grande tribulação.
Pessoas, através do sofrimento, através do arrependimento genuíno, através de constatarem o fato que tinha sido anunciado pelos crentes que foram arrebatados, fatos estes que eram tidos como alegorias, coisas impossíveis de acontecer, história da carochinha, aconteceu, essas pessoas serão tocadas pelo Evangelho, essas pessoas se converterão. Todavia, esse período da grande tribulação não mais contemplará o período da graça. Nós vivemos um tempo, irmãos, de muita liberdade. Está certo que existem alguns países do mundo que existe uma perseguição à igreja, os crentes são mortos, os missionários são mortos por aí, por conta dessa perseguição. Mas a grande maioria do mundo ocidental é um mundo livre. Nós podemos pregar o Evangelho, nós temos liberdade para pregar. E hoje os meios de comunicação são poderosíssimos, eles alcançam até os lugares mais ermos da terra. Então, o tempo da divulgação do Evangelho, para que toda a tribo, língua ou nação tenha a oportunidade de conhecer a graça de Deus, o Evangelho, é o tempo de hoje. Por que não aconteceu talvez isso antes, né? Eu creio que, diz lá um dos profetas, que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria. Nós vivemos esse tempo. Hoje o volume de conhecimento que nós temos, ele quase que dobra ou triplica a cada 3, 4 anos. Há 50, 60, 70 anos atrás, eram necessários décadas para que o volume de conhecimento do homem se duplicasse. Hoje, em questão de poucos anos, esse conhecimento é duplicado, né? Tamanhas são as descobertas e tudo o que vai acontecendo. Mas, vamos colocar a imagem, Ricardo, dessa cena, né, das almas debaixo do altar. Essas almas, essas que são vistas ali, elas fazem menção àqueles que passaram pela grande tribulação, né? Isso acontece na abertura do 5º selo. Então, fazer a opção por Jesus Cristo nos 7 anos da grande tribulação significa você assinar o seu próprio atestado de óbito. Significa tortura e perseguição. É essa a visão, é claro que bem distorcida. As imagens que eu estou conseguindo na internet são bem ruins. Quando a gente amplia, você perde a qualidade, né? Mas é essa, o altar e as almas debaixo do altar. Verso 10. Aqui no verso 10 nós encontramos um clamor. Essas almas que estão debaixo do altar, essas almas que foram perseguidas, que passaram pela grande tribulação, ou por parte da grande tribulação, elas clamam por justiça, clamam a Deus por justiça. Veja o que diz no verso. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Parece que é um pedido até de uma certa forma egoísta, né, por parte dessas almas, dessas pessoas que estão aí debaixo do altar, mas exercer juízo, pedindo para que Deus pese a mão sobre eles. Mas creio que também existe uma preocupação com relação àqueles que ainda estão ali. Se Deus não exerce o juízo sobre os seus inimigos, sobre os seus perseguidores, as pessoas que estão ali, os crentes que estão ali durante a grande tribulação, continuam morrendo, continuam sendo torturados. Então, acima de ser um pedido egoísta, é um pedido de justiça, é um clamor do coração sincero para que Deus exerça o juízo. O salmista, ele vive esse conflito. Jó viveu esse conflito. O salmista, de uma forma muito clara e sincera, ele, vamos colocar isso entre aspas, reclamava diante de Deus: Senhor, mas o ímpio prospera, e eu que sou justo, que ando nos seus caminhos, padeço. Qual é a explicação para isso? Foi um conflito pelo qual Jó passou também. Jó era um homem justo, temente a Deus. O próprio Deus reconheceu isso. No entanto, ele passou por grandes problemas e tribulações na sua vida. Mas o que nós vemos aqui é um clamor sincero do coração. E vários outros trechos da Bíblia falam sobre isso. Não precisa abrir, mas Salmo 35, 17. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Veja que ousadia do salmista, né? Até quando? É como se ele dissesse para Deus: Deus, você está dormindo aí, me socorre aqui. Não é? Acontece isso também lá no Salmo 74, verso 10. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Até quando, ó Deus? É um clamor do coração. E lá em Abacuque também, capítulo 1, verso 2. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Então essas almas estão clamando por justiça, para que a mão de Deus pese, para que Deus exerça o seu juízo sobre a terra.
E aí vem a resposta de Deus, no verso 11. Eu acho que essa é a pior resposta que nós podemos ouvir de Deus, irmãos. Quando você pergunta alguma coisa para Deus, Ele te diz sim, maravilha, Deus me abençoa. Quando Ele te diz não, é difícil ouvir um não de Deus, mas pelo menos você já vira aquela página, né? Já está definido na sua vida. Não, Deus não vai me dar isso, ou esse não é o caminho que Deus preparou para mim. Mas quando Deus diz espera, aí, irmãos, é difícil, né? Porque envolve, em primeiro lugar, confiança em Deus, de que realmente Ele vai agir de forma justa, que Ele vai nos socorrer, e envolve paciência, envolve tempo. E é essa a resposta que Deus deu para essas almas. Então, a cada um deles, no verso 11 diz, né, foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então, além de Deus dizer, espera, Ele disse, ainda tem uns que vão padecer, ainda tem uns que vão comer grama como vocês comeram, até que se complete o número, e aí sim as coisas haverão de se concretizar. É terrível isso, ao mesmo tempo maravilhoso, porque isso foi dito por um Deus misericordioso, um Deus que age segundo a sua soberana vontade no tempo certo. Deus tem o seu tempo, Deus tem o seu time, né? A gente usa muito esse termo aqui no Brasil, mas é um termo da língua inglesa, é o tempo certo, é aquele momento em que Deus determinou para que aquilo acontecesse. Nem antes, nem depois. É o tempo perfeito de Deus. A vinda de Cristo veio no tempo perfeito de Deus. Talvez você possa pensar, mas por que demorou tanto para vir, né? Segundo a cronologia bíblica, passaram-se 4.000 anos desde Adão. Existe muita controvérsia da ciência com a cronologia bíblica, não vou entrar nesse mérito. Mas passaram-se 4.000 anos entre Adão e a vinda de Cristo. Não poderia ter vindo 1.000 anos depois? Não, passaram-se 4.000 anos. Foi o tempo de Deus, foi o tempo determinado. É aquele o tempo perfeito de Deus para a sua manifestação. E aí, quem somos nós, irmãos, para questionar isso? Quem somos nós? Senhor, está errado, não é assim. Quem somos nós, né? E foi, na verdade, a conclusão que Jó chegou no livro, no final, depois de ter passado por toda aquela desgraceira na sua vida, no final, Deus se manifesta a Jó. Vem lá os seus amigos, né? Elifaz, Jofar, todos aqueles amigos lá tentando trazer as suas explicações, e nenhuma dessas explicações satisfazia o coração de Jó. Mas quando Deus entra em cena, aí sim, o coração de Jó se aquieta, e o coração de Jó é apacentado pela própria presença de Deus. E Deus também não deu nenhuma explicação para Jó. Deus disse, simplesmente manifestou a sua sabedoria, a sua graça, e Jó, então, ele se contentou com aquilo. Então nós vemos aqui a manifestação da vontade soberana de Deus. Quem somos nós para questionar isso? Versos 12 a 14. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Até o 15, do 12 ao 15. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Então, um cataclisma de proporções cósmicas, nunca antes registrados na história. Nunca antes aconteceu isso. Então, 7 estruturas são abaladas. 7 estruturas da natureza: a terra, o sol, a lua, as estrelas, o céu, os montes e as ilhas. E 7 grupos de pessoas também são atingidos por esse cataclisma, não é? Reis, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, escravos e livres. Todos esses são afetados pela manifestação, pela abertura desse sexto selo, né?
da ira de Deus. E no verso 16, eles dizem: e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Então eles queriam se esconder. O sofrimento produziu arrependimento no coração deles. Eles precisavam se esconder da face de Deus, que é santo, que é justo. A mesma atitude que Adão teve lá em Gênesis, quando ele pecou, ele caiu da presença de Deus, ele se escondeu. E Deus questionou: mas onde estás, Adão? Quem te disse que você estava nu? Ele teve que se esconder, porque diante da santidade de Deus não nos resta outra saída. Diante da santidade de Deus, a nossa pecaminosidade ela é exposta, a nossa nudez é exposta. E ali eles desejaram que os montes caíssem sobre eles. Isso também é referenciado em... eu anotei aqui, mas não sei onde... num dos profetas também, esse mesmo texto aparece, né? Que nesse tempo, né, fazendo referência a esse tempo que nós estamos estudando aqui em Apocalipse, as pessoas desejariam que esses montes caíssem sobre eles, para que eles pudessem se esconder de Deus, como se isso fosse possível. Verso 16. Verso 16. Foi o que nós lemos, né? E o 17 agora. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Essa expressão, o grande dia da ira de Deus, comentamos já com vocês, ela é recorrente. Ela aparece em várias partes, em Jeremias aparece, Provérbios, Lamentações, Sofonias, Romanos. Existe um dia marcado. Assim como houve um dia marcado dentro da perfeita sabedoria de Deus para que a graça se manifestasse na cruz há 2000 anos atrás, houve um dia. Existe um dia marcado para que a ira de Deus se manifeste. Esse dia, a Bíblia chama de o grande dia da ira de Deus. É esse período que nós estamos estudando aqui. Houve um dia da misericórdia. Agora existe um dia que ainda vai se manifestar, que é o dia da ira de Deus, em que ele fará separação entre justos e perversos. Romanos 2, 4 a 8 fala sobre isso. Lamentações 2, 22 fala o dia da ira do Senhor. Sofonias, né, fala sobre o dia da ira do Senhor. E o povo é conclamado a um arrependimento antes que esse dia venha. Antes que o dia da ira do Senhor se manifeste, lá em Sofonias existe uma grande conclamação do povo ao arrependimento. Capítulo 7. Antes, Ricardo, volta na pasta do capítulo 6, que tem um slide que eu não mostrei. Eu mostrei o altar, tem um outro slide, isso. Esse é a abertura de um dos selos, né? A queda das estrelas, a lua tornou-se em sangue, um grande terremoto, escurecimento do sol. Dizem alguns entendidos que o fato da lua se tornar em sangue pode ser talvez um meteorito ou uma erupção de vários vulcões em que vai soltar na atmosfera partículas em suspensão pequenas e vai produzir esse efeito da lua esverdeada, do sol se escurecer, as estrelas caindo podem produzir isso também. Aliás, irmãos, existe um poder tão grande dos vulcões que nós não fazemos ideia. Vocês se lembram que entrou um vulcão em erupção lá na Europa há uns anos atrás? Acho que 2 anos atrás. Não sei se foi na Finlândia. Entrou uma erupção aqui perto também no Chile. Irmãos, um vulcãozinho só entrou em erupção. Todos os aeroportos da Europa fecharam praticamente. Oi? Foi na Europa, né? Não foi no Chile não, né? O Chile teve um terremoto, né? Um tempo atrás. Fechou tudo. Chegou a afetar até os aeroportos aqui na banda de cá, né? na América do Norte, aqui nós também. Afetou o mundo. Irmãos, um vulcãozinho. Vocês sabiam que existem milhares de vulcões no mundo? É claro que desses milhares, alguns estão inativos. Mas 30% estão ativos. Se 10% desses vulcões entrassem em erupção simultaneamente, não sobrava ninguém para contar a história. Não sobrava ninguém. Agora, vocês percebam que a mão de Deus está segurando tudo isso?
está sustentando tudo isso? Um vulcão fechou os aeroportos da Europa inteira, 10 vulcões, o que faria no mundo? Ficaria inabitável isso daqui. Pessoas morreriam sufocadas. Essa cena, né, que está retratada aí, aconteceria com muita facilidade. Até os cientistas se preocupam muito com o efeito estufa, que o homem está ferindo a camada de ozônio, né, da Terra. Mas isso é tão pequeno, é tão ridículo diante... Oi? O que foi? É nada. Até dizem que existe uma preocupação exacerbada em relação a isso, que isso nunca vai acontecer, porque 3 vulcões que entram em erupção simultaneamente acabam com essa camada de ozônio e vai todo mundo para o espaço. Você entende? O poder, né, de Deus e aquilo que Deus faz, a mão de Deus sustentando toda essa situação para que nós não venhamos a ser destruídos e consumidos é algo tremendo. E trocando em miúdo, nós estamos por um fio, irmãos. Nós estamos por um fio. Se Deus der uma cochilada de 2 segundos, tudo isso aqui acaba. Tudo isso aqui acaba. Né? E depois a gente vai ver mais adiante, né, os anjos, né, retendo os 4 ventos dos 4 cantos da terra. Né, retendo, segurando esses ventos para que eles não venham trazer destruição. Para que, no momento certo, esses anjos serão liberados, para que os ventos varram a terra. Mas Deus é que dá o comando. Deus diz, não é o tempo. Né? Verso 7. Agora, vamos entrar numa parte um pouco de difícil entendimento, que é os famosos 144 mil. Né? Irmãos, isso dá uma conversa que vocês não fazem ideia. Mas vamos lá. Versos 1 e 2. Capítulo 7. Eu tinha planejado 3 capítulos hoje, não vai dar. Eu vou matar o capítulo 7 e o 8 fica para a próxima quinta, para a gente dar sequência. Então vamos lá. Versos 1 e 2 do capítulo 7. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Então, aquela visão, né? Não é o tempo. Os anjos estão ali segurando. E esse vento, se nós olharmos lá em Êxodo capítulo 10, verso 13, fala sobre o vento que trouxe os gafanhotos. Né? O vento fala também sobre a destruição de Deus, a manifestação da ira de Deus. O vento também que separou, que dividiu o Mar Vermelho, né? Manifestação do poder de Deus. E aqui nós estamos vendo esses 4 anjos segurando os ventos. Não é o tempo, vamos segurar esse poder todo. Agora imagine o poder que tem, né, irmãos, esses anjos, né? É coisa tremenda. A Bíblia define os anjos como aqueles seres, né, enviados por Deus para servir, para ministrar a favor daqueles que hão de herdar a salvação, nós. Um anjo desse tem um poder impressionante, talvez um poder de muitas bombas atômicas. Eu me remeto aqui a Sodoma e Gomorra, né? Quantos anjos destruíram essas 2 cidades? 2. O que não fariam uma legião de anjos? Uma legião de anjos, talvez 3.000, 4.000 anjos, que é mais ou menos uma guarnição do exército romano, mais ou menos 3.000 homens. E Jesus mesmo tinha à sua disposição legiões, no plural, né? Quando ele foi preso ali no Getsemane, e todo valentão, Pedro sacou a espada e mandou na orelha do soldado romano. E Jesus então o repreende e diz, se eu quisesse, o Senhor me enviaria, Deus, o Pai, enviaria legiões, plural. Se fossem 2 legiões, 6.000 anjos, irmãos, a gente não faz ideia do que é o poder de Deus. A gente não faz ideia do poder desses seres que estão a serviço de Deus e ao nosso serviço também. Acho que talvez por isso que a gente não morra aí atropelado. Eu acho que imagino que os anjos ficam o tempo todo ali assessorando, né? Porque se bobear, ainda mais aqueles que têm um pé pesado, né? Faz besteira na estrada, e os anjos acho que tem bastante trabalho para segurar o cara, né? Mas vamos continuar. Capítulo 3 e 4 verso 3 e 4 do capítulo 7.
dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144.000, e de todas as tribos dos filhos de Israel. Vamos tentar fechar esse quadro na nossa cabeça. Então, os 4 anjos segurando o poder de Deus. Olha, não é o tempo, esses anjos poderosos estão segurando os 4 ventos. Por que eles estão fazendo isso? Para que os escolhidos sejam marcados. Tem aí uma cena que eu peguei na internet que representa isso. Então, aqui nós vemos essa manifestação maravilhosa do cuidado de Deus, do plano de Deus sendo cumprido na risca, né? Passo a passo, cada linha, cada vírgula da palavra de Deus, ela vai ser cumprida e ela está sendo cumprida, porque Deus, ele é fiel. A palavra diz que ele não pode negar-se a si mesmo, ele é fiel, ele é verdadeiro, a sua palavra não voltará para ele vazia. E isso nos dá uma tremenda segurança e uma tremenda paz em saber que tudo está sob o controle dele, nada vai escapar ao seu controle. E que ele está cuidando das nossas vidas, e nós fazemos parte de todo esse processo. E nós vivemos num tempo extremamente privilegiado, vivemos o tempo da graça. Alguns dos nossos irmãos no futuro viverão o tempo da grande tribulação. Outros irmãos viveram no passado, onde foram perseguidos, ali no tempo da perseguição da igreja. Nós vivemos um tempo bom, irmãos, temos que dar graça a Deus por isso. Mas esses 144.000 é muito polêmico. O que representa na verdade? Alguns dizem que é o total dos que haverão de ser salvos. Não creio que são poucos. 144.000 é muito pouco. Tem uma agremiação aí, uma religião, ou uma seita, que diz que são só 144.000. Ora, se são só 144.000, a grande maioria dos crentes dessa própria agremiação não vão para o céu, porque é muito pouca gente. Dá para descartar de cara isso aí. Alguns defendem a visão de que são os descendentes de Israel, porque esses 144.000 são aqueles que haverão de passar pela grande tribulação e que serão preservados, não serão atingidos, não serão martirizados. É como se fosse um grupo de pessoas que vão ser os atalaias, aqueles que vão ser preparados para poder passar pela grande tribulação e serão os guardiães da doutrina, os guardiões da palavra. Existe uma, não sei se lenda ou se é verdade, mas entre os judeus existe um grupo de pessoas que estão sendo preparadas para esse tempo, para o tempo da grande tribulação. Pessoas que memorizaram a palavra de Deus. Eu fiquei sabendo um tempo atrás de um grupo aqui no sul, um grupo de algumas pessoas, algumas dezenas de pessoas, que cada um ficou incumbido de memorizar um livro da Bíblia, do Novo Testamento. Então cada um ficou responsável, porque um dia nós não teremos mais acesso no futuro a essa palavra, a palavra escrita. A perseguição vai ser tão grande e as pessoas vão ter isso na cabeça, na mente. Então existem alguns que dizem que existe lá entre os judeus, os ortodoxos, estão preparando um grupo de pessoas e dizem que talvez sejam esses 144.000 que vão passar pela grande tribulação, que vão, durante a grande tribulação, reconhecer o Messias, porque é uma promessa também sobre Israel, de que eles haveriam de reconhecer, haveriam de se dobrar diante do Messias, o mesmo que eles traspassaram, o mesmo Messias que eles ajudaram a levar para a cruz, que eles rejeitaram. Esse Messias será reconhecido publicamente na nação de Israel como o verdadeiro Messias. E isso deve acontecer durante os 7 anos da grande tribulação. E pode ser também, eu estou colocando 3 possibilidades para vocês, pode ser também um número apenas simbólico. Nossa, lembra que eu falei que existem alguns números significativos na Bíblia? O número 12 é significativo. 12 vezes 12 dá 144. Né? Falam sobre a total revelação de Deus. 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Cada guarnição do exército de Israel tinha aproximadamente 1.000 homens. Né? A gente encontra isso quando, na formação lá das tribos, né? Quando eles estavam preparando para ir para a guerra, foram destacados 1.000 homens de cada tribo, para que esses homens fossem, então, representantes do exército de Israel. Cada tribo forneceria 1.000 soldados para compor o grande exército de Israel. É um número que tem um simbolismo.
Eu, pessoalmente, eu vou dizer a minha posição. Eu fico entre duas posições. Um número simbólico, que tem a ver com esses que haverão de passar pela grande tribulação. Não exatamente 144 mil, mas o número 144 mil traz um simbolismo especial. Ou então um número literal mesmo, 144 mil, que serão os guardiães da sã doutrina nesse período da grande tribulação, né? Aí eu vou deixar para vocês pensarem um pouco sobre isso, meditarem em casa, pesquisarem, porque eu não tenho a resposta, eu tenho apenas um sentimento que eu consigo acolher com mais facilidade no meu coração. Versos 9 e 11, para a gente caminhar para o final. Judas? Como assim? Ah, mais curtinho? Do 7 ao 11. Não, 9 a 11, desculpe. Depois dessas coisas, só um detalhe, um adendo aqui. Isso vai acontecer nos outros dois blocos da tribulação, né? Das trombetas, nós estamos nos selos, na abertura dos selos, nas trombetas e também nas taças da ira de Deus. Existe um hiato entre o sexto selo e o sétimo selo. Existe um hiato também entre a sexta e a sétima trombeta e a sexta e a sétima taça. Então nós vamos perceber que isso é recorrente, isso vai acontecer nos outros blocos também. Depois dessas coisas vi e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus. Aí avançando no 12, dizendo: amém, o louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. É uma cena tremenda, né? Os glorificados adorando a Deus, essa multidão, representantes de várias tribos, línguas, povos e nações. E veja que agora nós não temos naquela visão inicial, vamos me remeter agora àquela visão do trono. Se lembram que Deus, que habita na luz inacessível, no mar de vidro que impede com que as pessoas se aproximem daquela manifestação de Deus, aqui nós estamos vendo um elemento novo nessa visão, que são os remidos, adorando a Deus diante do seu trono, adorando a Deus, dizendo a Ele do seu poder, da sua glória, com ações de graças, honrando a Deus. Então aquela visão do trono em que Deus se torna inacessível começa a ser possível, começa a ser possível se aproximar do trono de Deus. Não é mais aquele lugar distante, inacessível, não é mais aquele Deus transcendente, ele passa a ser um Deus mais próximo, um Deus mais imanente. E em Jesus, no exemplo de Jesus e na subida de Jesus à presença do Pai, depois de ser ressuscitado, e a vinda do Espírito Santo, isso se tornou algo íntimo, né? O Espírito Santo de Deus passa a habitar não mais em templos feitos por mãos humanas, mas num templo feito por Deus, que é a nossa vida, a minha vida, a sua vida. Verso 14, aqui fala sobre esses, né, que vieram da grande tribulação. Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. No verso 13, né, é feita uma pergunta: quem são e de onde vieram? E aí vem a resposta no verso 14: respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então esse verso dá sustentação a essa ideia de que aqueles 144 mil, aqueles que estão ali diante do Senhor, são os que passaram pela grande tribulação e alvejaram suas vestes, foram salvos. Então haverá salvação, sim, na grande tribulação. Pessoas haverão de conhecer o Senhor Jesus pelo sofrimento, vão se arrepender e serão salvas também, segundo esse texto e esse entendimento. Verso 15, para a gente caminhar para o final, diz assim:
Razão porque se acham diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Estender sobre eles o seu tabernáculo. Existe um verbo, tabernacular. Esse verbo significa ter intimidade. Deus tabernaculava com o seu povo. Lá no passado, quando existia aquela tenda, aquele tabernáculo, significa ter intimidade, ter comunhão, caminhar junto. E a gente fica pensando, como vai ser lá na eternidade, hein? Será que nós vamos ganhar umas asinhas de anjo e a gente vai ficar numa nuvenzinha tocando harpa por toda a eternidade? Algumas pinturas, né, e algumas representações desse tempo mostram essa visão. Parece uma coisa meio monótona, né? Mas quando nós olhamos para isso, nós vemos que nós vamos servir a Deus. Nós vamos ministrar diante de Deus por toda a eternidade. Você imagina que existe coisa mais gloriosa e prazerosa do que isso? Quando nós, às vezes, cantamos aqui na igreja algum cântico, aquilo toca o nosso coração, e nós levantamos as nossas mãos, e nós cantamos, e nós sentimos algo diferente. Existe um prazer que é inerente ao ser humano quando nós adoramos a Deus, porque nós fomos criados por isso. E quando nós estamos fazendo aquilo para o que nós somos criados, existe uma alegria que inunda o nosso coração. Existe um êxtase que toma conta da nossa vida. E quando nós olhamos aqui, nós vamos fazer isso pela eternidade, irmãos. É um gozo constante e eterno pela eternidade. Nós não fazemos ideia do que significa isso. Eu não faço ideia, mas vai ser algo tremendo. Aquilo que a gente tem, talvez, aqui numa reunião, ou num momento de comunhão com Deus, nós vamos ter isso por toda a eternidade, o tempo todo. Então nós vamos servir a Deus na eternidade. 1 Pedro 2,5, alguém pode abrir para mim? Nos fala sobre o sacerdócio santo, um sacerdócio eterno, um sacerdócio que vai ser exercido, que está sendo exercido aqui e na eternidade também, né? Você pode ler, Milton, se você achou aí. 1 Pedro 2,5. Volto de novo no verso 15 aqui. Servem de dia e de noite no seu santuário, né? Nós serviremos a Deus de dia e de noite no seu santuário. Depois, no verso 16, já não mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Então essa promessa, irmãos, de consolo, de descanso, eu não sei se vocês sentem isso, às vezes eu me sinto tão cansado de viver nesse mundo, eu sinto cansado, vejo tanta coisa ruim, terrível, tanta violência. Esses dias aí uma cena na internet, um pai, um padrasto na verdade, afogando uma menina de 3, 4 anos, foi tudo registrado, filmado, e o pai jogava a menina, e ela se afogava, ele pegava e jogava de novo, até ela morrer afogada. Irmãos, que mundo é esse? E a gente vê essas coisas acontecendo, eu acho que a gente vai cansando, a gente vai olhando para tudo isso, vai se angustiando interiormente, e a gente não vê o desfecho, não vê a hora de acontecer tudo isso que nós estamos estudando e vendo aqui, né? Realmente Deus exercer o seu juízo, Deus manifestar a sua graça, e nós podemos então descansar, né? Isaías tem essa promessa, Isaías 49:10. Alguém pode ler lá? E depois Mateus 18, de 28 a 30. Alguém, por favor, abre em Isaías 49:10 e o outro em Mateus 11, 28 a 30. É uma promessa de um tempo de descanso, é uma promessa de alívio, é uma promessa em que nós viveremos tempos diferentes. Isaías 49:10. Depois Mateus 11, de 28 a 30. Alguém achou? Pode falar. Uhum.
Mateus 11. Oh, desculpa. Amém, desculpa. Mateus 11, 28 a 30. Amém. Nós vamos viver esse tempo, não é? Podemos, por antecipação, desfrutar, né, desse penhor do Espírito, de viver isso já nesse tempo, mas a plenitude disso nós ainda viveremos, como diz aqui em Apocalipse, né? Vamos ficar em pé, vamos orar? Amado Deus, obrigado porque a Tua palavra nos consola. Quando nós lemos esses relatos terríveis, nós temos a certeza de que, Senhor, o nosso Deus haverá de nos livrar do dia, do grande dia da ira. Senhor Deus, serão tempos difíceis, mas nós podemos descansar nas Tuas promessas. Descansar na certeza de que haveremos de ter descanso, na certeza de que toda lágrima nos será enxugada, Senhor. E por isso nós podemos te louvar e te adorar nesse tempo que se chama hoje. Senhor, eu te peço que a Tua palavra venha, Senhor, impactar as nossas vidas, que Tu nos concedas mais entendimento acerca de tudo aquilo que lemos, aquilo que temos estudado, possa trazer revelação ao coração dos meus irmãos, ao meu coração também. Em nome de Jesus, Senhor, abre os nossos olhos para que nos sejam descortinados os segredos e os mistérios, Senhor, que estão por trás da letra da Tua palavra. Revela-nos, Senhor, a Tua vontade, prepara-nos também, prepara a Tua igreja para esse tempo. Senhor, um tempo difícil, Senhor, um tempo que temos percebido que, olhando para o céu, nós podemos perceber a chegada das nuvens, a chegada da tempestade. Não sabemos exatamente quando isso acontecerá, mas nós podemos sentir e perceber que as coisas estão caminhando para isso, para esse grande desfecho, Senhor. Quanto isso, abençoa a Tua igreja, abençoa as nossas vidas, livra-nos de nos desviarmos para a esquerda ou para a direita, mas que os nossos pés estejam firmes na rocha, que é Cristo Jesus. Abençoa o Teu povo. Obrigado por cada pessoa que está aqui, Senhor. Leva-nos em paz até os nossos lares. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos. Até quinta que vem.